Canibalismo. Canibalismo é a ação de uma espécie se alimentar da mesma espécie. Canibalismo não é o ato de comer carne humana. Comer carne humana é antropofagia. Se um tigre se alimenta de outro tigre, é canibalismo. Agora, se o tigre preferir comer seres humanos, aí é antropofagia. Um ser humano que se alimenta de outro ser humano é um canibal e um antropófago ao mesmo tempo. Olá, eu sou Beto Ribeiro, Olavo de Carlos Albuquerque, um dos diretores do canal Operação Policial. E aqui estamos nós com a nova série Que Psicose é Essa? Que eu converso aqui com a doutora Rosângela Monteiro. É ela que me responde. E começando um novo jeito de perguntar, que o povo já brinca bastante, que caso é esse? Neste caso, doutora Rosângela, canibalismo. Que psicose é essa? Aliás, seria uma psicose ser canibal? Olha, canibalismo é uma prática, né, de um indivíduo se alimentar ou ingerir partes ou o todo do corpo de outro indivíduo da mesma espécie. Tá? E é bem complexo. A gente já sabe pela própria evolução da humanidade que o canibalismo estava presente em várias culturas, inclusive aqui no Brasil, né? E sempre associada a algo mítico, né? A seitas, a religiões pagãs, pode estar envolvido com sacrifício. E o que a gente observa ao longo aí da história, né, que o canibalismo, o sentido dele é sempre do indivíduo receber algo que ele acha importante do outro e ficar com aquilo. Pode ser o sangue, pode ser partes do corpo, pode ser o fígado, pode ser o coração. Então, nós observamos em várias partes do mundo que, às vezes, o canibalismo não é assim, você se alimentar ou ingerir todo o corpo, mas partes específicas, né? Por exemplo, entre os esquimós, antigamente, eles tinham esse interesse em se alimentar do fígado do oponente. Quando ele era, durante uma batalha, ele perdia, né? Ele era contido, preso por uma tribo e eles se alimentavam. Tá? Aqui no Brasil, olha que interessante, a tribo dos Tupinambás eram canibais. Né? E qual o sentido? Era um ritual de guerra. Né? Então, aquele que foi pego, né, durante a batalha, né, para ele também era uma morte, você ser morto e comido, também era uma questão assim de honra. Então, para o próprio indivíduo que foi capturado e que vai ser morto e ser comido, eles consideravam essa morte, né, uma das mais honrosas. Tá? E qual é o sentido dessas tribos ou dessas pessoas de se alimentarem? Realmente ficar com o heroísmo, né, com a beleza, sempre esse sentido de eu ter algo daquela, a coragem também é muito... Não era crueldade? Não. Comer o outro no sentido de ter seu sangue, sua carne, seu fígado, não era apenas para te fazer mal, tinha todo um sentido, como você falou. Simbólico. Maior. Sim. Ter a sua força para mim. A sua força, a sua coragem, a sua beleza. Então, beber o sangue faz parte disso também. E entre essas tribo Tupinambá, todos se alimentavam. É interessante, não só os guerreiros, mas todos queriam uma parte daquele que foi considerado, né, mas eles buscavam, eu digo o seguinte, o canibal hoje em dia, na nossa sociedade moderna, ele busca uma presa. Nessas outras sociedades, o canibalismo, todo dia se buscava algum humano para comer ou só se comia carne humana mediante ao vir um inimigo ou ele se sentir desprotegido com aquela pessoa chegando perto? O sentido realmente era ritualístico. Então, não é assim, eu preciso me alimentar todo dia de carne humana. Não era algo corriqueiro. Estava sempre ligado a esse tipo de ritual. Certo? E muito ligado também à guerra. Tá? Mas nós temos, por exemplo, sociedades antigas que sacrificavam muitas pessoas. Aqui mesmo, na América Central, América do Sul. Né? Eles sacrificavam e comiam. Né? Mas sempre o canibalismo, não sei se os nessa comiam, época... mas eles sacrificavam. Não sei se sim. E aqui também, na América Central e algumas sociedades da América do Sul, mas era sempre ligado a um ritual, a algo mítico. Evidentemente que os anos foram se passando, o ser humano foi se aculturando, se socializando, e a gente observa hoje em dia que essa prática de canibalismo não tem mais lugar, né?
na sociedade mundial, não tem. E a gente entende isso como algo abjeto, não tem mais sentido, mesmo que seja ritualístico ou não. Mas o canibalismo ele acabou apresentando contornos diferentes em função dessa evolução. Tá? Nós temos ainda alguns casos ritualísticos, mas de poucas pessoas. Existe ainda esse relato de canibais, né, que foram descobertos e que foram aí entrevistados, que relatam isso. Não, eu quero porque eu preciso do sangue daquela outra pessoa, eu preciso de parte do corpo, eu preciso do coração, eu preciso do cérebro para ficar com algo dela. Então, em serial killers, por exemplo, canibais, o relato é esse, é interessante. Esse sentido de ficar com parte do outro que eu admiro. Eu tenho necessidade de ficar para me sentir bem. É tipo um troféu para ele? Exatamente. Ou uma lembrança? Um benefício, algo que eu quero incorporar parte do outro. Como é que eu faço isso? Através do canibalismo. Claro que envolve aí a morte. Então, a gente tem um crime de morte, um homicídio, e, na sequência, o canibalismo. Então, nós temos vários aí pelo mundo todo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né, de casos de pessoas canibais. Porque o canibal não pega e invade um cemitério de alguém que acabou de ser enterrado e come o morto. Não. Ele precisa matar também. Exato. Ele precisa do vivo antes, não precisa? Não necessariamente. Porque o canibalismo, o que é? Você se alimentar de outra pessoa da mesma espécie, sim, ela pode estar morta ou não. Em geral, o que a gente observa? O indivíduo passa por isso. Ele mata e depois se alimenta, mas não necessariamente. Nós temos, por exemplo, um caso que acho que todo mundo conhece, mesmo que isso já faz muito tempo, lá da década de 70, de um acidente aéreo, né, com uma equipe de rugby do Uruguai. Eram 40 pessoas, 16 sobreviveram. Nos Andes. Nos Andes, por 72 dias. Né? E chegou um ponto que não havia mais o que comer. Eles passaram aqui a comer os próprios amigos, parentes, porque tinha família deles lá que estavam mortos, ou morreram imediatamente após o acidente, ou em função de ferimentos e outras coisas ao longo dos dias. Mas aí eles não são canibais, eles se tornam na necessidade. Naquele momento, canibais. Sim, mas o que levou a isso? A necessidade. Então, a gente não pode esquecer que está ligado a um princípio a um instinto extremamente forte entre nós, que é a sobrevivência. Então, chegou a um ponto que é interessante até essa história, porque ela envolve uma série de coisas. Até assim, eles aprenderam a como derreter a neve e fazer, né, e ter água. Eles tiveram ali que, né, tirar o revestimento das poltronas para se aquecer, porque eles ficaram num local totalmente inóspito. Esse é um livro chamado Sobreviventes dos Andes, depois até foi feito um filme. O livro ele é excelente, eu li há muitos anos. Exato. Chocou, eu lembro que eu era menina, e aquilo saiu em todo lugar, a gente fala, nossa, que ponto que a pessoa chega. E é uma história real. Real, sim. E é interessante, essas 16 pessoas sobreviveram em função disso. Então, o canibalismo pode estar ligado a isso? Sim. Então, nós não podemos falar, eu nunca faria isso. E se, de repente, você está numa situação dessa? Porque ali ainda não era uma pessoa que eles não conheciam. Tinham familiares ali. É interessante você estar trazendo o seguinte, por exemplo, esquizofrênico você tem que nasceu, psicopata você tem que ter nascido, né? Sim. Ser um serial killer você tem que ter um desejo maior. O ser canibal é quase humano. Sim. Na necessidade todos poderemos ser. Sim. É que hoje o canibalismo, da maneira que a gente conversa, ele já se tornou uma psicose, uma doença, a gente esquece que a gente pode um dia ser colocado no limite num acidente como esse dos Andes. Exato. Né? Então, nós temos o canibalismo aí decorrente de uma psicose, de um transtorno. Tá? Nós temos psicopatas que fazem essa prática. Nós temos psicóticos também que fazem isso. E nós temos aqueles que, no intuito de se desfazer do corpo, ele pode comer. É uma forma de desova. E mais, nós temos um tipo de perversão do indivíduo que mata, ele prepara essa carne e a perversão está em oferecer ao outro. O interessante da história dessas pessoas é observar o outro comendo carne humana sem saber. Olha que coisa complexa. E a gente tem vários exemplos aqui. Né? Tem aqueles que se alimentam e alimentam outras pessoas com a carne, e temos aqueles que só observam. Então, ele é capaz de matar, esquartejar, cortar as carnes,
preparar um quitute, né, uma empadinha, linguiça... Garanhões. A gente vai entrar em todos esses Exato. casos aí, que eles são uma coisa. Uma parte, o canibalista, o canibal, ele é sempre um apêndice de algo maior, então eu sou serial killer e como, ou o desejo de ser canibal torna as outras coisas. Eu digo o seguinte, eu preciso comer carne, o meu fim é comer a carne humana. Então, para isso, eu vou matar e comer. Ou, onde que é mais comum esse caminho? O canibalismo, ele está inserido dentro de algum transtorno mental. A gente tem psicopatas, nós temos psicopatas que não comem carne, não são canibais, mas temos aqueles que fazem isso. Tá? Nós temos psicóticos, claro, que não fazem isso, mas nós temos psicóticos que sim. O canibalismo não é algo só. Quando a gente vê um caso, por exemplo, não, eu tive interesse em comer aquela pessoa, não sei o que aconteceu comigo, era aquela pessoa que eu queria matar e precisava ficar com uma parte dela porque eu sou intenso. Não é o canibalismo, isso aqui ele já está inserido num transtorno maior. Tá? Então, hoje, que a gente entende, qualquer pessoa que faça essa prática, a não ser numa situação de sobrevivência, que aí é uma situação totalmente à parte, né? Isso está inserido dentro de um transtorno, tá? Ou uma psicose muito séria, um transtorno de personalidade. Tá? Então, não é assim, não, eu só tenho isso, eu sou uma excelente pessoa, eu não tenho transtorno nenhum, mas eu gosto de comer carne humana. Não. Não entra. Né? Então, ou por um ritual. Então, se a pessoa segue um ritual para fazer isso, alguma coisa também já não está bem. Ela justifica, né, um pouco o canibalismo justifica dela. Neste ritual. Né? Então, alguma coisa já não está bem. Por que eu preciso fazer um ritual que especificamente, né, nesse processo desse ritual, eu tenha que apreciar a carne humana? E nós temos aqueles até que comentam que a carne humana é muito saborosa. Mas isso a gente observa aqui, os psicopatas comentando isso. Né? Que a carne é saborosa, que é uma carne doce, que o sangue é doce. Nós temos até um caso de um americano canibal, que ele fazia churrasco. Então, ele matava as vítimas. O nome dele é Otis Tuller, um americano. Década de 70. A gente vai pôr a foto aqui das imagens do Otis Tuller. Tá? Otis Tuller. Já vamos entrar nesse caso, então. Então, é interessante porque ele fazia churrasco. E houve uma época, mas ele não era um indivíduo psicopata. Ele tinha até um déficit de inteligência, oligofrênico, e ele era psicótico mesmo. Ele matava as pessoas, fazia o churrasco, e houve uma época que ele se associou a um outro indivíduo, esse sim psicopata. E é interessante que esse psicopata falou, sabe, eu não... Olha que coisa doida, né? Não, eu quase que eu virei canibal, por estar sempre com ele. Mas é que ele fazia o molho dele barbecue e eu não gostava. Então, ele não virou canibal porque ele não gostava do molho. Mas ele sabia que era carne humana? Sim, sabia. Claro, porque ele fazia isso na frente. A mãe dele estava lá em família, ele fazia isso. Ele fazia o churrasco. Mas com as vítimas dele, ele matava qualquer... Sim. Ele que matava? Sim. Ele era o autofornecedor? Sim, ele matava e consumia. E o interessante é o psicopata que estava ao lado, que também se satisfazia em função do indivíduo que ele conseguia manipular, porque o indivíduo é oligofrênico, né? Então fácil de manipular. E o comentário dele, não, eu só não virei canibal, porque ele fazia isso constantemente, o outro, porque o molho dele era muito ruim. Ele servia com aquele molho. Olha como a situação fica assim, banalizada. Pela quantidade, né, de crimes e dos dois, esse psicopata acabou sendo preso. E esse indivíduo, ele matou muita gente. Pegaram, assim, em torno de 20, 30 pessoas, mas ele poderia estar relacionado a mais de 100 homicídios. E é interessante que numa das entrevistas, tinha um entrevistador lá, um profissional conversando com ele, mas como é essa história? Por que você come? Né? O que te leva? Ele falou assim, porque a carne é muito boa, é doce, é saborosa. E olha para o entrevistador e fala assim, você mesmo, você parece ser muito apetitoso. Se eu tivesse uma faca aqui, eu já iria... né, te decapitar, beber todo o seu sangue e comer a tua carne. Ele fala isso para o entrevistador. Então, ele alega que ele faz isso porque a carne é boa, mas a gente sabe que não. Né? As raízes aí são muito mais profundas. É uma distorção de realidade, de entendimento, né, do que é a vida, de empatia, de uma série de coisas. Né? Quando a gente pega esses casos desses canibais, essa necessidade, isso está intrinsecamente
né, no próprio desenvolvimento da personalidade desse indivíduo, né, é uma coisa muito complexa. Você tem que buscar, né, nas entranhas o que é que levou esse indivíduo a fazer isso. E uma vez passada essa cancela, tem volta? Olha, difícil. Você pode pensar num tratamento, mas isso tem que ser constante. Se você pega um psicopata que é canibal, a coisa complica. Ele não vai parar de fazer isso, a não ser que ele não sinta necessidade. Um tratamento de um psicótico, ok, você pode entrar com medicação, você tira ele daquele surto, né? Mas precisa de muita psicoterapia para chegar no cerne da questão. Né? Porque a gente fica muito assim, o canibalismo, né? Como que ele pode? E a coisa está muito mais profunda, né? Na formação até da personalidade desse indivíduo. Essas pessoas sempre, antes de perguntar isso, falando se passou a cancela, não volta. Então, quer dizer, um psicopata canibal preso no sistema penitenciário comum, ele pode, inclusive, matar para tomar um sangue rápido de alguém. Pode. Não necessariamente, mas pode. Mas a matéria-prima dele está ali junto com ele. Está ali, mas às vezes não corresponde àquela tara específica que ele tem. Por exemplo, eu mato mulheres, né? loiras, mulheres loiras, altas, mulheres morenas. Na prisão ele não tem isso. Tá? Porque o canibalismo vem junto. Né? É um benefício ali, tá junto. Não é só ele. Não é só ele. Tá? E a gente se depara também com casos bem estranhos, que aí precisa de um entendimento, uma pesquisa de indivíduo que nunca... Porque a gente associa canibalismo a crime. Né? Então a gente já vê que pela história da humanidade não estava relacionado a crime, estava relacionado a ritual, a algo mítico, etc. Mas atualmente, né, a visão que nós temos está sempre associada a algum tipo de crime. E de repente a gente se depara, né, um caso que o indivíduo que nunca cometeu crime nenhum, mas ele tem esse desejo. Você estava falando, por exemplo, que pode fazer parte do transtorno de personalidade e tal. O canibal, poderíamos dizer que ele se desenvolve, eu tenho uma psicopatia, eu tenho uma esquizofrenia e vou me desenvolvendo e me torno canibal, ou esse desejo canibal também está junto ali já na formação psicótica dele, por exemplo? Não necessariamente. Então parece algo que vai se desenvolvendo ao longo dos tempos. Numa morte, eu matei, o sangue cai, eu acho bom. Exatamente. Tá? Então não é algo assim, não, eu nasci canibal. Não. Eu ia perguntar quais sinais que essas pessoas mostram que são canibais. Né? Olha, nós temos, é interessante essa história da psicopatologia. O que é, né, uma patologia e o que não é? Sim. Porque o limite é muito tênue, Beto. Então a gente tem desde comportamentos que são atípicos, mas você não pode considerar que tenha relação com canibalismo e nem que ali a gente tem um crime. Interessante. Você vê aí esse pessoal, por exemplo, de Hollywood. Eu me lembro muito da Angelina Jolie, que ela andava com o sangue do marido na época, uma garrafinha lá. Sim. Toda bonitinha, era uma joia, mas era sangue do marido. Comportamento... E ele usava o dela. E ele usava o dela. É um comportamento, assim, absolutamente dentro daquela norma que a gente tem, né, de costumes de uma determinada sociedade? Não. Será que ela experimentou o sangue ou só ficou na garrafinha? Ela tinha esse desejo? Eles faziam esse tipo de ato entre eles? E eram aceitos também, só que eram Angelina Jolie também. Sim, exatamente. Se fosse uma pessoa comum, ia ser a estranha da estranha. Não, exatamente. Aí você fala, não é possível, né? Essa pessoa que anda com sangue do namorado ou do marido ou da namorada, alguma coisa tem. Mas como é um astro de Hollywood, como é uma pessoa, né, que as pessoas admiram, etc., então isso passa batido. Mas também é algo estranho. Sim. Né? Como o caso desse ator agora aí, né, que acho que chocou muita gente, do Armie Hammer. Vamos mostrar a foto dele, é o Armie Hammer. Ele era um ator que estava super em ascensão, fez o Call Me By Your Name, Me Chame Pelo Seu Nome, fez vários outros filmes, fez o Rebecca lá, a regravação do Rebecca para Netflix, e de repente descobriu-se que aquele homem perfeito tem traços canibais e estuprador, né? Então, e aí? Então, não se sabe se é só fantasia, porque tem muito disso, Beto. Tem pessoas que se excitam com cenas de estupro. Tem pessoas que se excitam nesses sites de sadomasoquismo. Ele vai efetivamente fazer aquilo? Não. Porque é uma fantasia. O que você vai fazer com essa pessoa? Ela está vivendo normalmente? Ela consegue ainda levar uma vida
legal, nos outros segmentos, em tudo que ele faz, ok, não tem o que você fazer, a não ser que ela vá procurar. Olha, eu ando com, né, umas fantasias meio estranhas e tal. Não necessariamente essa pessoa vai efetivamente produzir isso. Então, esse rapaz, por exemplo, o que ele comenta? Eu gosto de cenas de estupro, eu tenho necessidade do seu sangue. A loucura nesse caso também tem isso. Ele não virou um serial killer, ele não virou um assassino. Nada. Ele foi pego pelas mensagens trocadas com mulheres nas redes sociais. Que elas vazaram, provavelmente, né? E ele foi muito arrogante, achando que o que ele estava falando ali, bem, só porque ele era o Deus que ele era. Então ele escreveu para uma delas: excitado ao pensar em segurar seu coração na minha mão, eu quero controlar quando ele bate. Eu sou 100% canibal, quero comer você. É assustador admitir isso, nunca admiti isso antes. Eu já tirei o coração de um animal vivo e comi enquanto estava quente. Seria um primeiro exercício? Um primeiro exercício, sim, não tenha dúvida. Aí ele já rompeu, né, algo importante, que primeiro foi crueldade com animais, depois comer, né, o coração. Já vai mostrando uma psicopatia aí, né? Porque parece, já está ali. Né? E aí ele não tem empatia nenhuma com o sofrimento de um animal, então para ele não ter empatia com outra pessoa. E ele, pelas mensagens que são dadas como se ele tivesse enviado, ele começa a se mostrar, inclusive, mais cruel até no desejo, né? Então ele fala: você é minha, ouviu? Diga agora, diga que você é minha, minha. Eu sou o seu dono e eu serei para sempre. Preciso do seu sangue, eu desejo ele. Você me dá seu sangue amanhã? Daí a pessoa conversando com ele estranha. Aí a pessoa fala: pô, mas esse assunto de novo? Daí ele fala assim: eu sou intenso, eu preciso do seu sangue, eu quero me alimentar com ele. Então ele começa já a colocar. Aí o que tem de interessante é o seguinte: antes ele estava falando de desejo. Daí ele fala aqui, como se essa outra mensagem é como se ele tivesse exercido a violência, e diferente das outras, como se as outras parece que ele estava com desejo. Essa ele fala: você foi a versão mais intensa e mais violenta que eu já tive. Te estuprar no chão com uma faca contra você, qualquer outra coisa parecia entediante. Você chorando, você gritando e eu em cima de você. Eu me senti um deus, nunca senti tamanho poder ou intensidade. Que era o que ele queria, sentir o poder sobre o outro, a intensidade sobre a outra, né? Sobre a mulher ali. Sim. Nesse caso, a vítima também se coloca, a mulher se coloca muito mais rápido no limite de vítima mesmo, porque ela acaba aceitando o desejo do outro, até como se fosse tentar controlar, porque afinal de contas é ele. Que você não tem a dúvida disso. Tá? É quase ele é um astro, ele é um rapaz extremamente atraente, né? É uma celebridade, e a mulher acaba, né, aceitando, acreditando que não vai passar daquilo, né, e até para realizar talvez uma fantasia dela. Nessa pegada mais forte, algo mais assim ligado a sadomasoquismo. Você vê o sucesso que fez lá 50 Tons de Cinza e como isso aí vendeu e como as pessoas se interessam. Só que a maioria fica na fantasia, porque na hora da... Ou na leve realização. Leve realização, aquela coisa meio soft. Porque se pegar realmente como são sadomasoquistas, por exemplo, aí a coisa diminui bastante, né, Beto? Porque a gente tem uma massa... né, de pessoas que ficam ali na fantasia, né, ou de algo mais soft, no momento que ela consegue controlar. Agora, quando você parte para práticas sadomasoquistas verdadeiras, a coisa é diferente. E temos pessoas que aceitam isso. Até porque um estuprador, ele não quer te dar prazer. Claro. Ele quer ver o seu medo, ele quer ver o limite da sua vida. Exato. Agora, um relato como esse dele envolve um grau de psicopatia, não tenha dúvida. Porque sempre quando eu comento de serial killer, de psicopata, o que dá prazer para ele? Não é o sexo em si, é o poder que ele tem sobre a vida do outro. Ele relatou exatamente isso. O que foi estimulante... Exatamente. É o discurso de um psicopata. Eu me sinto Deus. Literalmente, eles falam, eu me sinto Deus, porque eu tenho poder sobre a vida e a morte daquela pessoa. Foi exatamente o que esse rapaz comentou. Perigoso, porque então ele já começou com isso, ele já matou um animal, tirou o coração quente, comeu, tal, pulsando talvez. Né? Agora ele já, isso parece um relato real. Ele está comentando com a pessoa com a qual ele teve essa experiência e ele já se sentiu
no auge. E seguro, um prazer, né? Absolutamente. E um prazer absurdo que ele sentiu. O próximo passo para realmente ele esfaquear essa mulher, matar, ou ficar nesse jogo de vai, volta, ter o controle da vida e da morte, não demora muito. Agora, me parece que ele procurou ajuda. Porque como ele perdeu exposto, todos, né, os contratos, aí as pessoas falam, não é só uma brincadeira. Aliás, a pessoa tem até um documentário da HBO, que se eu não me engano é Cannibal Cop, uma coisa assim, que é um policial que ele é julgado por canibalismo sem nunca ter exercido. Apenas porque descobriram mensagens trocadas com ele contando o desejo de ser canibal. Desejo de ser canibal. É possível uma pessoa só ficar no desejo? Ou você acha que, pelo seu conhecimento, é um desejo que vai tomar forma alguma hora? Olha, você ter um desejo desse já está um pouco fora da curva. Né? Não dá para falar assim, não, eu só sonho em comer alguém. Em algum momento você vai concretizar isso. Comer literalmente. Você vai concretizar. Beto, não dá para falar, né? A não ser que a pessoa se sinta muito culpada, que tenha o componente de culpa, ela se sente culpada, aquilo está completamente fora das normas, né, dos costumes. Então, essa pessoa realmente vai sofrer com esse desejo. Né? Pode levar ao suicídio, por exemplo, que você não consegue controlar. Sim. Né? E nós temos aí casos até interessantes que mostram até um lado, né, meio gourmetizado. Vamos passar aquelas manchetes que a gente estava olhando, aí você pode estar falando do Hannibal. Qual que é a próxima manchete que a gente estava vendo? Então, isso acaba incitando, não são todos, mas aqueles que já têm, né, uma tendência... Olha, registro da prática, tanto culinário quanto ritual. É também esse sentido de comer carne humana. Então, todo canibal, ele é antropófago, mas nem todo antropófago é canibal. Por exemplo, no Reino Animal... Como é que é a volta? Antropofagia é comer carne humana, gostar de comer carne humana. É claro que todo canibal, ele é antropófago, porque ele vai comer um outro semelhante a ele, um homem. Mas nem todo antropófago é canibal. Por exemplo, se a gente pegar um animal, nós temos animais, a maioria dos animais do reino animal não gostam da carne humana. Eles não apreciam. Mas tem animais que sim. Ou esse animal, por exemplo, entre os felinos, grandes felinos, se ele já está muito velho, se ele está abandonado, ele vai para uma coisa fácil. Então, pega aquelas crianças, ele acaba pegando o gosto. Então, ele é um leão antropófago. A antropofagia é comer carne humana. Comer carne humana. O canibalismo é comer o igual ao seu. Igual ao seu, então, exatamente. o ser humano que come outro ser humano, ele é antropófago e canibal. E canibal. É só para a gente fazer uma... Sim. Né, que ninguém vai usar isso, um leão antropófago, mas o sentido é esse, porque antropófago é comer carne humana. Um cachorro vira antropófago se você não tiver comida em casa e o dono morreu. Exato, nós temos vários casos disso. O animal vai mesmo, quando ele está passando fome. E até... É o instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. Lá os Andes. Exatamente. Então, animais domésticos podem ter esse tipo de atitude. E a gourmetização do canibalismo? Fala para mim do Hannibal. Isso eu achei ótimo. É uma série excelente, muito boa. Os atores são excepcionais. Baseada no Silêncio dos Inocentes. Baseada no Silêncio dos Inocentes. E ali nós temos um indivíduo que é o psiquiatra, psicopata e canibal, e nós temos um investigador que vai pedir ajuda para ele para chegar num assassino que, na verdade, é o próprio psiquiatra. E esse rapaz, ele entra numa psicose. Então é interessantíssimo você ver, essa série é bárbara. Só que ali é o que eu comento com os meus alunos, né? Gourmetizaram o canibalismo. Porque ele tem uma cozinha fantástica, né? Que todo mundo que gosta de cozinhar gostaria. Aqueles talheres, aqueles utensílios maravilhosos, e as receitas deles são excelentes. Então ele pega cérebro humano, por exemplo, e faz com redução de aceto balsâmico, vinho do Porto, e serve aquilo de uma maneira extremamente bonita. Para os outros. Para os outros e para ele também. Mesmo, mas porque também. No caso ele gosta. Agora, nós temos casos de indivíduos que matam, preparam quitutes e o prazer está em servir o outro. Tipo garanhuns, que eles garantem que não comiam, os canibais de garanhuns. Sim. Só que eles transformavam em empadas e davam... Exato. Em Santos, aqui em São Paulo, logo que eu entrei na perícia, década de 80... eles tinham uma barraca de praia super famosa, todo mundo ia lá comer, acho que boa parte, né, de turistas e sandistas. Que ano isso? 88, 89. Já não estava mais, que bom, já não estava mais lá. Tá. Então, uma barraca conhecida. A mulher atraía moças
lá para casa deles, para ser ajudante, para fazer os quitutes, só que essa moça, aí tem um outro componente, o indivíduo estuprava, tal, e eles matavam e faziam os quitutes, e serviam na praia, né? Entendeu? Então, é interessante isso. Porque tipo só o ato... Rua do Arvoredo. Exatamente, só que Rua do Arvoredo, ele gostava de ver a mulher transando com outro para matar. Exatamente. Matava e depois ajudava o açougueiro a fazer os quitutes. Vamos por aqui, ó. Essa Rua do Arvoredo, só para deixar, só para as pessoas entenderem, é um caso do final do século passado, do começo do século XIX, não é isso? Começo do século XIX. E aí é uma rua no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, que chamava Rua do Arvoredo, já acho que é a Rua Riachuelo, e é onde tinha um açougueiro. E aí me conta a história, qual era o prazer desse açougueiro? Então, ali foi um trio. Eles funcionavam bem juntos. Então, era um indivíduo, que era um ex-policial, tal, violento, ele já tinha essa característica, mas ele frequentava muito bem ali a sociedade de Porto Alegre, foi no Rio Grande do Sul. Ele se casou com uma imigrante, ele era português, se casou com outra imigrante que era húngara, e essa imigrante tinha amizade com esse açougueiro, que era alemão. E ali eles resolveram, falar, poxa, a gente precisa de mais grana, tal, vamos bolar um negócio aqui. A gente vai atrair homens com bens, com dinheiro. Então, quem servia, né, ali era a mulher, que o papel dela era esse, de atrair os homens para lá. Chegando lá, esse indivíduo era morto, então esse ex-policial matava o indivíduo. E aí, como esse açougueiro distribuía, né, carne para a sociedade ali, e também ele fazia linguiça, para se livrar do corpo, eles começaram a desossar, né, tirava as partes e o preparo, esse policial ajudava, e quem preparava o quitute, a linguiça, era o açougueiro. Ele sabia misturar, ele misturava com carne de porco, de vaca e vendia para todo mundo. Né? Eles mataram várias pessoas, a linguiça dele era super famosa, porque era saborosa, até que ele mesmo resolveu sair da brincadeira e acabou sendo morto pelos outros dois, né? Mas o interessante é isso, que toda a sociedade, porque naquela época você vai pensar em 1863. Então, final do século XIX. Final do século XIX, uma sociedade de Porto Alegre pequena, todo mundo consumiu. Né? E aí gerou aquele horror quando descobriram. Né? Fez uma cidade canibal. Fez uma cidade comer e achar maravilhoso. É a mesma coisa em Santos. E parece que tinha fila. As pessoas gostavam da linguiça. Sim, e também não tinha muita opção. Você imagina 1863. Parece que era boa e ele não tinha sempre, né? Porque também não tinha uma vítima todo dia. Sim, todo dia. Mas aqui com o corpo humano dá para você fazer uma... Bastante, você pode ficar, pode ficar. Dá para você... Tem um caso de um americano que ele matou uma única pessoa, uma garota. Mas o indivíduo absolutamente psicopata mesmo. Ele matou uma menina de 8 anos, 9 anos. E ele escreve uma carta para a mãe até. Fala, olha... Eu matei, ela tentou me arranhar, não sei o que, eu a deixei nua. Ela me arranhou e tal, mas eu estrangulei ela até a morte. Depois piquei o corpo todo dela em pedacinhos e fui distribuindo na minha casa, em cada cômodo da minha casa. As nádegas eram extremamente saborosas e macias. Passei 9 dias para comê-la inteirinha. Ele escreve uma carta para a mãe e passa isso. Quer dizer, ele picou e preparou cada um desses pratos. Você imagina a mãe receber uma carta dessa, da filha de, sabe? Não, e assim, as nádegas eram extremamente macias. Né? Separou e ele passou 9 dias para comê-la inteirinha, quer dizer, comer absolutamente tudo. Aí a gente já tem uma mente psicopata. Né? O fato de... porque é uma falta de empatia total. Você não está preocupado com o outro. A ponto de você matá-lo e comê-lo, né? Nesse caso, denota, então, o cara adorou contar, né? Sim. Tem a vaidade toda. A vaidade e a crueldade, a perversão. Né? Olha, nós estamos aí com Chikatilo. Ele ficou muito famoso, ele é da Ucrânia. Ele ficou conhecido como açougueiro, né, daquela região que ele morava. Ele também. Ele era ele foi executado. Ele era um serial killer, psicopata. E as pessoas encontravam os corpos, ele matava adolescentes, meninos e meninas, assim, em torno de 12, 13, 14 anos, eram as vítimas dele, mas meninos e meninas. E ele retirava partes do corpo. Então, sempre quando a polícia encontrava os corpos, elas estavam com partes do corpo retiradas. Isso é uma característica de canibalismo. Então, quando nós vamos realizar um exame em um local, que a gente já vê ali a ação,
que pode ser de um serial killer. Eu vou examinar o corpo, e esse corpo tem alguma parte faltante, a gente já precisa considerar aí que a gente está diante de um canibal. Que eles retiram partes específicas. Então, ele mesmo comenta isso. Ele retirava as mesmas partes? Não, em alguns ele retirava as partes internas do sistema reprodutivo e comia. Às vezes eram genitais. Mas comia lá ou ia para casa, cozinhava? Comia ou esse comia lá, cru mesmo? Comia lá. Não tinha gourmetização nenhuma? Sim, não tinha nada de gourmetização. Mamilos, ele chega a comentar isso, né? O aparelho reprodutor, os órgãos sexuais, vulva, vagina, ele comenta isso, pênis, ele masculava algumas crianças. E realmente comentava isso, que ele gostava, que era muito saboroso. E o útero, especialmente das mulheres, ele dizia que era extremamente macio, tinha um sabor diferente. Então, ele comia mesmo. Então, para o profissional que chega numa cena como essa, já precisa ficar atento, né, e já abrir os olhos, porque a gente pode estar diante de um canibal, sempre que houver partes faltantes. Né, pode ser ou não, mas é um bom indício. Que a gente pode estar, além de ser um homicida, pode ser um serial killer, nós estamos ali diante de um canibal. Tem crimes que o canibalismo não foi uma coisa tão marcante para o crime, porque o crime já foi tão bárbaro. Tem dois que eu vou trazer aqui. Vamos botar aqui, que é o Maníaco do Parque. Sim. Que ele estuprava as mulheres depois de mortas, porque parece que ele tinha um problema de fimose, alguma coisa assim. E em algumas vítimas, o legista me conta que ele tinha mordido, tinha arrancado os pedaços assim. Nesse caso, pequenos pedaços, alguma coisa assim, é canibalismo de qualquer maneira, é isso? Se ele realmente ingeriu aquilo, sim. Porque mordida a gente encontra muito em casos sexuais, tá? Em estupradores. Ele, no caso, Maníaco do Parque, é um psicopata, serial killer do tipo assassino sexual. Então, o canibalismo e a necrofilia é presente. Ele era necrófilo. Sim, ele depois fazia relações sexuais com o cadáver. Com o cadáver, sim. Durante dias. Ele lambia o cadáver inteiro durante dias. É o que o necrófilo faz. Ele nem se importa com o estado de decomposição. É a mesma coisa do vampiro de Niterói. Exato, ele também dava essas mordidas. Por que ficou vampiro? Ele era um pedófilo, serial killer, do tipo assassino sexual sádico, né? Então, ele matava essas crianças, deixava numa área durante um tempo, né, para que aquele corpo voltasse ao segundo relaxamento. É interessante isso, o necrófilo, né? Mas, além dele manter relação, ele mordia a região do pescoço dessas crianças, por isso que ele foi conhecido como vampiro. E tomava o sangue também, né? Exato. E ingeria. Se ele ingere esse pedaço, mesmo que seja pequeno, a gente está diante de um canibalismo. Ele está efetivamente comendo partes de outro corpo, porque ele não precisa comer inteiro. Se eles não forem parados, eles começam a aumentar a dose? Pode ser que sim, apesar que a mordida, ela é uma assinatura. Tá? Ela é uma assinatura. Então, a gente encontra muito. Em casos de estupro que não é relacionado a serial killer, a gente encontra mordida. Existe todo um trabalho na medicina legal até de levantar essa impressão dos dentes para depois chegar à identificação. Já inúmeros casos foram resolvidos assim, levantando, né, aquela mordida. Esse também a gente já vai conversar. Esse é o alemão, não é? Esse é o Jeffrey Dahmer. Quem é? É o americano. Eles são bonitos, esses canibais, né? Tem uns canibais bonitos. Mas os psicopatas tirando o Maníaco do Parque, tirando aquele outro. Mas esse é bonito. Então, o Maníaco do Parque, a gente sabe que isso é uma assinatura, porque ele mordia, mas é interessante que a mordida dele não era só morder e deixar impressão. Ele arrancava realmente pedaço. Pode ser que ele tivesse. A probabilidade que ele ingeriu isso é muito grande. E que ele possa ir, aquele também montante, a ficar maior. Pode. Começa, de repente, a descobrir o prazer do órgão, de alguma coisa. Exatamente. E um outro caso, que é o Champinha, a gente põe uma foto aqui agora, que o delegado me conta que o Champinha, ele ainda cortou o mamilo da Liana e comeu, mastigou, engoliu. Perguntado para ele por que ele fez isso, ele falou, porque eu quis. Isso mostra ainda mais até onde esse rapaz pode chegar em... Exatamente. Seja uma perversão, tá? Ele está no topo, que existe um índice da maldade, que é muito interessante, desenvolvido por um psiquiatra. Esse tipo de assassino, ele está no topo
porque envolve sexo e aí, no caso dele ainda, canibalismo. Sexo, tortura? Sexo, tortura e canibalismo. Tá? O objetivo dele era a moça, contanto que ele matou rapidamente o namorado, com um tiro, e ficou uma semana ali com ele, e ele ainda incitando e controlando os outros. Ele, garoto, de 14 anos, 13 para 14 anos. Ele comandava uma trupe ali, né? Uma horda de indivíduos muito mais velhos do que ele, mas ele tinha ascendência sobre eles. Essa menina foi estuprada, inclusive, pelos outros. Não ficou só com ele. E aí, mais esse componente. Porque, eu fiz porque eu quis. Sim, porque você já observa aí essa tendência dele. Se esse rapaz voltar para a rua, ele vai continuar, né? Porque o indivíduo vai passando esses limites. E ele volta para o ponto que parou? Ou já está até um pouquinho mais adiantado? Ele já está mais adiantado, o desejo foi que sim, porque ele já rompeu um limite. É interessante essa escalada do indivíduo psicopata. Por isso que tem lá na infância, ele mata os bichinhos, o cachorro do vizinho, o gatinho da casa, e já viu que é legal. Passou. Isso ele não vai voltar mais. Ele vai para o próximo. E quando isso gera prazer, que realmente é o que ele espera, porque o indivíduo ao comer também, seja gourmetizando o prato, ou seja ali arrancando e comendo ali, cru naquele momento, aquilo gera prazer. Sim. Ainda assim, o Maníaco do Parque, o próprio Champinha, todos esses outros, eles vão atrás de presas. Sim. O ator, o Armie Hammer, deve ser. Hammer, é. Ele e o já muito conhecido, aquele alemão, o Armin, também parecido não, o Armin Meiwes, eles já são canibais que convidam as suas vítimas. Sim. Né? Sim. O próprio Armin foi um caso muito forte aqui, a gente vai pôr uma imagem dele, porque, me conta essa história desse alemão que ficou tão icônico, ele é, sei lá, de que ano que ele é, 2002, quando vem à tona tudo que aconteceu. Você conhece bem a história? Isso já faz um tempo, sim. Ele lança numa proposta. É interessantíssimo. Num site de relacionamento. Num site quero de comer relacionamento. alguém. Quero comer literalmente alguém. E aí, por incrível que pareça, surge um indivíduo que quer ser comido, literalmente. E também quer comer ele a si mesmo. E quer comer a si mesmo. Olha... a junção de perversão. Exatamente, tá? Agora, esse indivíduo que se deixa comer... Né? Ali a gente tem um sério transtorno mental. E era o pênis, né? Ele tinha um desejo, os dois tinham desejo de comer o pênis. De comer o pênis. Então, o indivíduo que se propõe a ser ali sacrificado para isso e acha que isso também é prazeroso, a gente já tem aí uma É um pouco uma banalização? Não, isso não dá para chamar de banalização. Eu digo, o cara mesmo banalizar até o próprio desejo canibal, porque antes eles andavam mais assim, mais escondidos. Mas sim, agora sim. não, já põe numa mídia social, eu digo que é banal já. Nesse sentido, sim, porque as pessoas estão rompendo todos esses limites que eram tabus, eles rompem, se satisfazem, deu certo, então eu vou continuar. E, por incrível que pareça, uma boa parte da sociedade embarca nisso. E aplaude, fala, isso aí é legal. Eu também acho que tem que ser assim, eu gostaria de fazer assim. Entram nisso, porque se o indivíduo ele tem uma resposta extremamente negativa, você fala, escuta, cara, o que é isso? Né? Então, seu convite é um crime. Porque claro. nesse caso, eu me lembro que foi um grande debate na época do tipo, foi um crime? Exato, lá na Alemanha, né? Porque lá a lei é um pouco diferente, ficou toda aquela discussão. Porque se o indivíduo queria... Ele fez um convite, o outro falou, eu quero. Foram as consequências. Lá, os dois estavam, né? Estava bom para os dois. Ele assina um papel, tem uma documentação assinada. Sim, tem toda a documentação. Então, nós temos uma mente perversa de um indivíduo que poderia até ser um psicopata, muito provavelmente, tá? Nessa situação específica, e um indivíduo que tem um transtorno mental sério, psicótico, dele com relação a ele mesmo, ao corpo dele, a percepção que ele tem, né, dele... do outro, está totalmente alterada para ele se sacrificar. E aí, os dois combinaram, então teve realmente uma grande discussão para ver se isso era crime ou não, desde que o outro, né, concordasse com a história. Você vê a mesma coisa desse ator. Vamos voltar para aqueles outros casos ali que apareceram, que até confundi com o seu alemão. Esse é qual a história dele? Esse é muito conhecido, o Jeffrey Dahmer, né? Ele era um serial killer, psicopata,
homossexual, o interesse dele era por outros rapazes, e ele tem uma característica interessante. Porque o serial killer desse tipo, ele caça por raça. Então, o que a gente tem na maioria dos casos é branco, mata branco, negro, mata negro, asiático, mata asiático. No caso dele, ele gostava muito de rapazes negros. Então, ele matava também rapazes brancos, mas negros, porque ele admirava demais a estrutura, a musculatura de negros, fortes, etc., a cor da pele, que era brilhante, etc. Ele ia para esses locais de encontro, onde a maioria frequentava, um bar, qualquer local. Onde tivesse ali homossexuais, jogava um charme. Quando olhava para esse rapaz, ele não era um rapaz muito alto, né? Assim, até com uma aparência meio frágil, e ele gostava de rapazes fortes. E aí começava um papo, ele levava para casa. Falava assim, vamos lá, para a gente ficar mais à vontade, vamos para o meu apartamento. Ele levava, então a primeira coisa que ele fazia, ele dopava esse indivíduo. Ele já tinha lá uma medicação, servia uma bebida, um suco, não sei o quê, para deixar essa pessoa dopada. O que ele fazia? Uma trepanação, a primeira coisa, uma abertura no crânio. Ele abria o crânio e começava a injetar uma série de substâncias, porque ele queria criar um zumbi escravo sexual. Mas com as pessoas conscientes? Não, inconscientes. Ele dopava, mas até parcialmente poderia até acontecer, porque ele acabou sendo preso porque um deles, após tomar o tal da bebida, ele conseguiu fugir. Então, não era algo tão eficaz. Ele abriu o crânio. Claro que muitos deles já morriam aí, né? Porque ele começava a injetar uma série de substâncias, porque ele queria criar o endereço dele, um zumbi escravo sexual. Bom, o indivíduo morria. O que acontecia? Ele acabava mantendo relação sexual, mantinha relação sexual com aquele corpo depois de vários dias, necrófilo. Fazia necrofilia. E ainda ele ia seccionando, retirando partes, descarnando partes dos corpos e separava tudo bonitinho. A primeira coisa que ele fazia era emascular a bolsa escrotal, o pênis ele retirava, cortava, decapitava, colocava no freezer em pacotinhos e fazia comida com aquilo. Ele preparava o prato com essas partes do corpo. E o interessante é que uma dessas vítimas conseguiu sair antes que ele chegasse a fazer a tal da trepanação, que é uma abertura. E saiu para a rua nu, correndo e pedindo ajuda, chegaram até ele. Quando entraram lá, o apartamento dele era um absurdo, né? O que tinha de partes de corpos se decompondo, corpos em cima da cama, corpos na banheira. Exatamente. E na geladeira e no freezer. Vários. Mas o cheiro, essas pessoas entravam no apartamento dele com esse cheiro? Não, acho que ninguém entrava no apartamento. Ah, sim, a não ser as vítimas, né? Que entravam lá e não... Para você ver. Pelo amor de Deus, deve ser um cheiro horroroso. Exatamente. Vizinho, não. E ele colocava esses corpos em posições esdrúxulas. Chegava até a fraturar os ossos, porque ele queria fotografar essas posições estranhas. Fotografava, sim, também. Ele fotografava aquele corpo naquela posição esdrúxula, né, tipo para mostrar o maníaco do parque fazia isso, deixava as mulheres em posições sexuais. Mas isso é muito comum, porque o indivíduo pega e sai de cima, do jeito que ele estava, ele sai, na maioria. Ele não, ele posicionava o corpo para que aparecesse bastante os músculos. É isso que ele curtia e gostava. É claro que ele foi preso. Que ano isso? Muitos... 91. 91. E ele acabou sendo morto, né, por um colega de cela. Então, os dois estavam lá e ele acabou sendo morto por um crime desse. E, assim, várias vítimas. Bom, mas senão ele ia matar o coleguinha, né? Porque, não sei se na prisão... Ele não cometeu crime algum dentro da prisão, mas foi morto por um indivíduo e parece que a questão lá foi racismo. Porque nos Estados Unidos tem muito disso, né? Esses e lá o racismo é racismo, isso é preto, branco, exato. Preto. E dentro aqui da o prisão é diferente. É diferente. E lá, dentro do sistema prisional, tem as gangues. Mesmo entre os negros, não é assim, o grupo dos... Não, entre os negros tem latino, tem várias ramificações, né? E aí ele acabou sendo morto nessa condição. Mas ele ficou muito famoso na década de 90. Mas onde vai o limite da perversão humana? Porque esse é um dos maiores pontos que eu já ouvi de perversão humana. Exato. Você vê quanta coisa interessante? Tem noção de quantas pessoas ele matou, comeu? 17 pessoas, que se sabe. Porque tem casos de pessoas assim que eles até comentam, eu matei mais, eu matei menos, ou não querem. E que se sabe, 17, que se conseguiu estabelecer certinho que foram mortos por ele. O serial killer Coringa aqui do Paraná
Quando o delegado pergunta, você matou essas pessoas eu matei, quantas mais? Eu vou falar desses que vocês acharam. Exato. Então, a gente tem aqueles que são mais narcisistas, eles gostam de contar. Aí é o maníaco de Goiânia, que gosta de mostrar. Exatamente. Tem outros que ficam, não, vocês descobriram esse, tudo bem. Mas é um caso clássico de canibalismo, contanto que isso foi encontrado. O caso que eu comentei aqui de Santos também, no freezer. Tinha partes de corpos lá. A gente está entrando, eu digo da banalização de novo, que é, por exemplo, aquela jovens psicopatas. A menina tem dúvida se é psicopata, ela pega uma amiga, pega, esfaqueia. Sou menor de idade, então não vou ficar preso, então eu vou lá e mato. Essa banalização, principalmente das psicoses, que as pessoas estão achando legal ser alguma coisa, né? Eu sou isso, não sei o que lá. No caso do canibalismo, que a gente já viu aqui 2 casos de pessoas que se abriram e contaram o que são, o que falaria para as pessoas que estão se propondo a participar de algo que pareça uma fantasia? Se alguém te oferecer, deixa eu tomar o seu sangue, o que você tem que fazer? Olha, em princípio, não participar. Porque se uma pessoa já teve a coragem, a ousadia de expor esse lado dele, falar assim, não, é só assim, a gente começa, não é só uma fantasia que eu quero fazer. Gente, sai fora disso. Porque da fantasia para a ação, você está lá, acabou. Não dá para se controlar. Senão esse indivíduo vai ficar só na fantasia. Não, isso é só uma brincadeira. Não dá, gente. Olha, como essa história de, eu quero saber se eu sou psicopata. Parece que isso é uma maravilha. Não é. Isso é muito ruim. Essas pessoas, elas causam muita dor nas outras, mesmo que ela não mate. A personalidade dela é muito ruim. Ela só causa prejuízo. Não tem nada de bom nisso. Então as pessoas precisam entender que nessa história eu quero ver se eu sou psicopata. Apesar que esses 3 aí, uma garota era psicopata, contanto que ela... Os 4, né? Ela pega os outros 4, faz são o 4, que ela quer. Ela pega os 3 e manda fazer isso, o que 3. Quer. Exato, é a garota menor de idade, é de 14, 16 anos. Ali. Exatamente. A outra que falou, eu quero saber se eu sou psicopata, ela é uma boba. Na verdade, é a bobinha da história. A outra, você quer saber, vamos namorada matar. Da menina estava aqui. Exatamente. Então, gente, isso não é bonito, isso não é legal, isso traz dor às outras pessoas e ninguém tem que querer ser assim. Mas é que filmes, histórias são atraentes, a gente associa com poder, com controle, que é o que a maioria, com sexo, que é o que a maioria quer. Se você poder controlar o outro, maravilhoso. Você ter essa possibilidade, essa personalidade distante, não se envolver com emoções. Mas isso não é bom, porque isso só causa dor. Não tem nada, benefício nenhum. Agora, você pega todas essas características de uma psicopatia e coloca o canibalismo junto, não dá. Nós temos casos do indivíduo comer a própria avó. Até passou ainda. Passou. O indivíduo mata a avó e vai comer a carne da avó. Também para sumir com o corpo ou também só pelo prazer de comer? Pode ser os 2. Eu não sei especificamente nesse caso se ele realmente conseguiu consumir todinho aquele cadáver. Eu digo que essa série a gente vai ter que ter canibalismo parte 2, toda a psicopatia. Porque é muita coisa e cada vez está mais novo. Cada vez mais novo e mais complexo. E mais coisas diferentes acontecendo. Então, a gente tem um início que era ligado a rituais, que era até uma coisa muito simples e tinha até um significado. Para a gente, agora para nós, é algo que você fala, não dá. Mas dentro daquele contexto, ok, tinha um sentido. Hoje não. Hoje a coisa extrapolou, a ponto do indivíduo consumir um corpo porque ele quer se livrar dele. Não tem nada específico de ritual e nem nada de interessante. Sim. O indivíduo faz isso, claro, que aí a gente já observa uma falta total de empatia com o outro. A gente pode estar diante de um psicopata que não é transtorno. Psicopatia não é. Diferente do caso dos psicóticos, ou oligofrênicos até, alguns casos. Estou falando que todos. De pessoas que realmente têm uma... ele já perdeu todo aquele sentido, ele já perdeu o freio moral, ele já perdeu o entendimento que ele tem dele e do outro. Então, aí a gente está falando realmente de insanidade, que pode estar ligado ao canibalismo. Porque a pessoa é completamente insana. Agora, um psicopata não, ele não tem transtorno nenhum. E pessoas querendo experimentar esse tipo de coisa para ver se a carne é doce, não, está no caminho errado, Doutora, alguma coisa que você queira me contar mais? Quem é essa daí? É uma outra canibal? Essa é uma canibal,
Sim. É porque falamos muito de homens canibais. Ela matou uma amiga. Temos mulheres canibais? Temos mulheres. Essa é uma delas. Ela matou uma amiga de 79 anos. Ela já era bastante idade. Sim. Matou, comeu, e aí começaram a encontrar um outro corpo sem cabeça, já começaram a associar a ela. Sim, ela matou e comeu a amiga de 79 anos. Só que ela é uma pessoa insana. O diagnóstico foi de esquizofrenia paranoide. Então aí a gente está na categoria da insanidade, que a gente chama de psicose, de um modo geral. Tá? Então aí realmente o canibalismo está associado a uma doença. Né? Ao passo que a gente tem nós temos canibais que são psicopatas, aí não tem transtorno. Mas tem muitos esquizofrênicos canibais também? Muitos não, mas pode acontecer. Pode ter. Porque nós temos até serial killers, né? Mas os esquizofrênicos a gente vai falar no próximo psicólogo. Porque é interessante, mas a gente muitas vezes, até psicopatas, a gente fica muito mais em cima de homem. É mais natural do homem esse tipo de característica canibal, psicótico? Não está associado. Homens e mulheres. O que a gente tem é um tipo específico de serial killer que a gente não vê mulher ali, que é o assassino sexual. Porque ela é mais inteligente e não deixa rastro. Sim, e aí o que a gente observa? O homem e a mulher, eles vivem o sexo de forma diferente. Então o homem, essa coisa da testosterona, está muito ligado a esse tipo específico de serial killer que é o assassino sexual sádico. Então a gente vê realmente, são crimes ligados aos homens. Né, que pode matar outro homem, pode matar uma criança, menino e mulher. Aí não tem isso. Mas homens cometendo mulheres, difícil. O que a gente vê não é ligado ao sexo. O prazer não vem do desejo. Ele vem da diversão. Nós temos serial killers. Mulheres que matam por diversão. Tá. No caso dela, ela é realmente insana. Ela comeu porque tem um problema mental. Sim. E pode ter comido outras pessoas ao longo da vida. Outras. É que ela já, né? Descobriram ela com já bastante idade e ela matou a amiga dela da rua ali, né? Teve como explicar. E a pessoa insana, tá insana, ela se mostra. Ela não vai esconder, bolar alguma coisa. Por isso que serial killer até que é psicótico, a polícia chega muito rápido, porque ele não está preocupado com isso. Ele quer cumprir a missão dele, por exemplo. Ele não está preocupado se a perícia, a polícia e tal. Bom, então a gente vai falar mais também de esquizofrenia no próximo programa. Doutora, muito obrigado. Nós voltamos a falar em breve com mais um Que Psicose é Essa? Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima.